Fala pessoal, Daniel Japiaçu de volta. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Física Básica, né? Nossa aula 15. Dessa vez falar sobre mudança de referencial, composição de movimento e o que nós chamamos de movimentos relativos. Eu abri um pouco a câmera porque eu queria, antes de começarmos a escrever, indicar o seguinte. Essas questões sobre os referenciais talvez seja uma das ideias mais interessantes que a gente observa na física básica, porque é dela que nasce muito da confusão, mas também nasce muito do que torna a física uma ciência que depende muito do nosso olhar. E talvez ela explique por que que as coisas, a forma que a gente enxerga as coisas depende diretamente do nosso olhar e de como que nós enxergamos os fenômenos que estão ao nosso redor, né? Por exemplo, na antiguidade, a humanidade considerava que a Terra era o centro do universo. Por quê? Porque a gente acordava, a gente via o Sol de um lado e quando o Sol ia se pôr, ele já estava do outro lado, dando a sensação de que o Sol estava girando ao redor da Terra. A mesma coisa em relação às estrelas, né? Quando está à noite, a gente vê uma camada de estrelas de um lado. Se a gente por acaso tirar uma fotografia algumas horas depois, as estrelas não estão na mesma posição, considerando o nosso referencial, né? Mas como eu disse, isso acontece quando a gente considera a Terra como um referencial. Quando a gente muda o referencial, a perspectiva ela também se transforma. E muitas vezes a nossa dificuldade de entender como é que ocorrem esses fenômenos está na dificuldade de muitas vezes a gente não conseguir perceber o que seria estar no outro referencial. Seria o que a gente chama de se colocar no lugar do outro, né? Enfim, fazendo uma relação com as nossas relações pessoais. Fato é o seguinte: nós, nesse contexto das mudanças de referencial, sempre vamos perceber que os movimentos dependem, todo ele, né? Os movimentos dependem do referencial. Os movimentos, não só os movimentos, né? Eu vou colocar assim, os fenômenos físicos, eles dependem do referencial. Dependem do referencial. Na aula que a gente conversou sobre a introdução ao estudo dos movimentos, a gente falou sobre movimento e repouso, né? E um exemplo clássico em relação a isso, né? Fazer a diferenciação do movimento e do repouso, eu vou revisitar esse clássico, né? Revisitar esse exemplo a partir do... Aqui está o ônibus, né? Aqui o ônibus, as janelas, enfim. Vocês sabem já que eu não sou um desenhista maravilhoso, né? O ônibus está aqui andando nessa estrada e em algum ponto da estrada, um certo ponto da estrada tem aqui, né, uma árvore. Tem aqui uma árvore. Tem aqui uma árvore. E dentro do ônibus tem o nosso querido, né? Ainda bem que tem. Nosso querido, tem uma pessoa aqui, né? Não vou colocar somente o motorista, não. Tem uma pessoa aqui dentro do ônibus. E aqui, ao lado da árvore, tem uma outra pessoa, certo? Tem uma outra pessoa para a gente colocar olhos diferentes. O que acontece é que o movimento dessa pessoa dentro do ônibus vai depender de a forma que a gente analisa o movimento dessa pessoa dentro do ônibus vai depender onde nós vamos fixar o nosso referencial. Se eu coloco a pessoa dentro do ônibus como referencial, vou colocar assim, referencial 1.
Em relação à pessoa que está dentro do ônibus, em relação ao referencial 1, ah, eu posso dizer o seguinte: a árvore, a árvore se move em relação ao referencial 1, porque nós estamos considerando, né, que o ônibus está aqui, ó, com certa velocidade aqui para cá, né, uma velocidade aqui que é maior do que zero, uma certa velocidade. Então, em relação ao referencial 1, a árvore se move. Só que, se a gente fixa a árvore se move, né, e os passageiros do ônibus estão parados. Os passageiros estão parados, ok? Só que vamos colocar o rapaz que está aqui ao lado da árvore como sendo o referencial 2. Em relação ao referencial número 2, a gente já não pode dizer que a árvore se move, né? A árvore está em repouso. A árvore não se move, vou colocar assim, só para não se move. Está em repouso. Quem se move em relação ao referencial 1 são os passageiros, né? E os passageiros se movem. Isso vai influenciar também como que a gente analisa as trajetórias, certo? As trajetórias. Por exemplo, imagina que dentro desse ônibus tem alguém pegando uma pedrinha, né, uma borracha, sei lá, alguma coisa, e lançando para cima. A pessoa, em relação ao referencial 1, a trajetória da pedrinha vai subir e vai simplesmente descer. Só que em relação ao referencial 2, como ele vai precisar considerar tanto o movimento de sobe e desce da bolinha como o movimento do ônibus, ele vai ver a bolinha fazendo essa trajetória aqui, uma parábola. Ele vai ver a bolinha fazendo a trajetória parabólica. Então, até considerando as trajetórias, a gente precisa considerar os referenciais, né? As trajetórias elas não são únicas, também vai depender do referencial. Essa é, essa é a ideia da relatividade de Galileu, né? E que Newton também trabalhou muito sobre essa ideia da relatividade, né? Relatividade galileana, em que os movimentos eles são muitas vezes independentes, porém eles estão interligados em relação ao referencial. Sempre precisamos considerar o referencial, seja para indicar se um corpo está em movimento ou em repouso, seja para indicar a trajetória do corpo que está em movimento. Tá bem? É o tempo agora para vocês darem um pause no vídeo para fazerem os seus apontamentos. Vou apagar aqui para a gente falar agora sobre a composição de movimento. Né? Tudo isso para chegar aqui, né? A tal da composição de movimento. Composição de movimento. Tá bem? Compor os movimentos, o nome está dizendo, né? A gente vai ter movimento de duas coisas distintas, porém essas duas coisas distintas, os movimentos eles se interligam, criando, por exemplo, um terceiro movimento. A gente pode dar como exemplo, nos aeroportos aparecem muito, né, as esteiras rolantes.
Às vezes a gente tá no aeroporto de São Paulo, né, é muito grande, por exemplo, a gente vê a esteira rolante. Tem um caminho muito longo e às vezes eles colocam esteiras que estão fazendo o movimento no mesmo sentido do fluxo de pessoas e a pessoa entra na esteira rolante e acaba podendo andar um pouco mais rápido, né? Por exemplo, aqui ó, tá uma pessoa caminhando. Colocar aqui velocidade A, é vetorial, e ela está em cima de uma esteira, certo? Ela está em cima de uma esteira. Essa esteira, nesse períodozinho aqui, ó, nesse trecho aqui, ela tem, digamos, uma velocidade B. Ela tem uma velocidade B. A forma geral de representar a composição de movimento é o seguinte: dizer que a velocidade de A em relação a B vai ser a velocidade de A em relação a um ponto fixo menos a velocidade de B em relação a um ponto fixo. Tanto A quanto B, eu posso dizer assim, em relação, são velocidades em relação ao mesmo, considerar assim, o mesmo ponto fixo, ou mesmo referencial, né? Nesse caso fica mais simples se a gente colocar o referencial fixo, certo? Ao mesmo referencial. Por exemplo, aqui na esteira, seria VA, a velocidade da pessoa em relação ao ponto fixo. Vou colocar aqui, ó, esse quadradinho aqui, essa caixinha, como sendo um ponto fixo, tá bem? Quer dizer, a velocidade da pessoa em relação ao ponto fixo menos a velocidade da esteira em relação ao ponto fixo. Quando eu faço isso, vai ser a velocidade relativa da pessoa em relação à esteira rolante. Outro exemplo muito comum é a ideia da correnteza. Acontece, acontece o seguinte: quando a gente está utilizando um barco ou mesmo nadando no mar, a gente precisa considerar a velocidade da água, que a gente chama de correnteza. Às vezes, acontece muito de estarmos tomando banho no mar ou nadando e a gente está tentando nadar numa certa linha, só que o mar faz com que a gente se desloque em relação a determinado ponto. Ou outro exemplo que acontece bastante, que é interessante também, é quando a gente nada a favor da correnteza, no caso a correnteza vai estar nos ajudando, né, a nos deslocar, e quando a gente precisa nadar contra a correnteza, o tempo que a gente vai precisar para percorrer a mesma distância a favor e contra a correnteza vai ser diferente, né? Numa correnteza nos ajuda, no outra correnteza ela nos atrapalharia, certo? Vamos fazer alguns exercícios em relação a isso. Acho que vai haver tempo para fazer nesta aula. Não vamos precisar fazer uma outra aula só com exercícios. Vamos fazer alguns exercícios para ilustrar isso que nós estamos conversando, tá bem? O primeiro exercício vai tratar apenas sobre a questão teórica em relação a movimentos relativos, tá bem? Um vagão está animado de velocidade cujo módulo é v, relativa ao solo. No caso, essa velocidade v seria a velocidade, digamos, do vagão, né? Vagão, vou colocar do trem, né? A velocidade do trem em relação ao solo. Solo representa um ponto fixo,
né? Um passageiro situado no interior do vagão move-se com a mesma velocidade em módulo com relação ao vagão. Então ele está dizendo a velocidade do passageiro em relação ao vagão também é v. Olha que interessante, né? A velocidade do passageiro em relação ao vagão também é v. Podemos afirmar que o módulo da velocidade do passageiro em relação ao solo, aí ele tem as opções, né? Certamente maior que, menor que, enfim. O que é que nós temos? O que é que nós sabemos? Sabemos que a velocidade do passageiro em relação ao vagão vai ser a velocidade do passageiro em relação ao solo menos a velocidade do vagão em relação ao solo. Ele quer o módulo da velocidade do passageiro relativa ao solo. Então eu vou isolar isso aqui, né, fazer as observações aqui matemáticas dizendo o seguinte: a velocidade do passageiro em relação ao solo vai ser a do passageiro em relação ao vagão mais a do vagão em relação ao solo. Só que tem um detalhe: ele não nos disse qual era o sentido dessas velocidades. Isso quer dizer que esses dois valores, tanto a velocidade do passageiro em relação ao vagão, quanto a velocidade do vagão, podem ter mesmo sentido ou sentidos opostos. Se tiverem o mesmo sentido, teria uma consequência. Se tiverem sentidos opostos, haveria uma outra consequência. Ambas valem v. Então, o que é que pode acontecer? A velocidade do passageiro, vamos imaginar que elas têm o mesmo sentido. Então, as duas são positivas, por exemplo. Então, ficaria v mais v. Quer dizer que o módulo da velocidade do passageiro em relação ao solo seria 2v. Agora, o que aconteceria que as duas têm o mesmo sentido? Ok? As duas têm o mesmo sentido. O que aconteceria se o sentido fosse diferente, né? Sentido diferente. A velocidade do passageiro em relação ao solo seria, vou colocar a do VP, a velocidade do passageiro em relação ao vagão positiva, a do vagão em relação ao solo negativa. O que é que a gente teria? Que o módulo seria zero. Então, ou a velocidade seria zero, ou a velocidade seria 2v. Aqui ele fala, na letra A, um valor certamente menor do que v, um valor certamente igual a v, certamente maior do que v, e a letra D, um valor qualquer dentro do intervalo fechado de 0 a 2v. Essa vai ser a resposta, né? Vai ser algum valor dentro desse intervalo, que pode ser 0 ou 2v, né? Pode ser 0 ou 2v. Então a resposta é a letra D. Um detalhe interessante, essa expressãozinha aqui, ó, em que a gente teria a velocidade do passageiro como a velocidade do passageiro em relação ao vagão mais a do vagão, seria se esse passageiro fosse um barco e aqui fosse uma correnteza, aqui seria do barco em relação à correnteza mais a da correnteza. Isso aqui seria um barco caminhando a favor da correnteza e aqui o barco caminhando contra a correnteza. Estou adiantando um pouco o processo, porque a nossa questão seguinte, né, nossa questão 2 vai ter isso como referência, e como a gente chegou aqui nessas expressões, eu resolvi mostrar para vocês como é que é feito. Deixa eu mudar aqui o botar um fundo branco desta vez, só para diferenciar. Eu vou copiar aqui o exercício número 2. Vamos lá. Um barco a motor com toda a potência
sobe o rio a 16 quilômetros por hora e desce a 30 quilômetros por hora. Então, o que é que nós temos? Nós temos a velocidade do barco de 16 quilômetros por hora quando ele está contra a correnteza. Subir o rio é ir contra a correnteza. E nós temos a velocidade do barco de 30 quilômetros por hora quando ele está a favor da correnteza. A favor da correnteza. Velocidades essas medidas em relação às margens do rio, né? Só para deixar claro que é em relação a um ponto fixo. Sabe-se que, tanto subindo como descendo, o barco tinha velocidade relativa de mesmo modo. E as águas do rio tinham uma velocidade constante v. Nesse caso, v em km por hora é igual a... Ele quer saber, em outras palavras, quanto que é a velocidade da correnteza, né? Ou a velocidade das águas. O que é que nós sabemos? Só para deixar claro, né? A velocidade do barco em relação à correnteza é a do barco em relação à margem menos a da correnteza em relação à margem. Essas velocidades aqui que ele nos deu é a velocidade do barco em relação à margem para cada uma das situações. Então a gente tem a velocidade do barco em relação à margem vai ser a do barco em relação à correnteza mais a da correnteza quando ele está a favor da correnteza. E a do barco em relação à margem vai ser a do barco em relação à correnteza menos a da correnteza quando ele está contra. Aí a gente chega nessas expressões da mesma forma que a gente encontrou as expressões no exercício anterior. Tá bem? Então o que é que nós temos aqui? Dessa equação a gente tira o seguinte, que 30 é igual à velocidade do barco em relação à correnteza mais a velocidade da correnteza. E dessa equação a gente tira aqui 16 é a do barco em relação à correnteza menos a da correnteza. Aqui a gente tem um sistema com duas equações, né? Se a gente somar essas equações, a gente pode cancelar aqui as velocidades, vai ficar que 2 vezes a velocidade do barco em relação à correnteza vai dar 46. Ou seja, a velocidade do barco em relação à correnteza é igual a 23 km por hora. Essa velocidade aqui vai ser a velocidade que aparece no velocímetro lá do barco, né? Porque a velocidade que aparece lá no velocímetro é que o barco está imprimindo em relação à correnteza. Ele não tem parâmetro para medir qual é a velocidade dele em relação à margem. Ele não tem esse parâmetro. Então, a gente simplesmente pega esse valor e substitui em alguma dessas duas equações aqui. Eu vou substituir na primeira, tá bem? Substituindo na primeira, a gente tem que 30 é igual a 23 mais a velocidade da correnteza, que é o que eu quero. Vou passar o 23 para lá e organizando já vai ter que a velocidade da correnteza vai ser 30 menos 23, o que indica que a velocidade da correnteza vai ser de 7 quilômetros por hora. 7 quilômetros por hora, o que está escrito aí na letra A. Perfeito? Esse é o tempinho para vocês tomarem nota. E acho que dá tempo da gente fazer mais uma questão, né? Vamos fazer mais uma questão só para encerrarmos com chave de ouro a nossa aulinha. É uma questão um pouquinho mais teoricamente mais complicada, mas vai dar para a gente fazer nesse tempo e, enfim, também não vamos estar correndo, né? Para não ficar nada desesperador, ok? Deixa eu copiar aqui as alternativas.
E também vou copiar a imagem. Tem uma imagem aqui. Deixa eu... Pronto. Perfeito. Agora, vamos lá. Gotas de chuva caem com velocidade de 20 metros por segundo. São vistas através da minha vidraça formando um ângulo de 30 graus com a vertical, vindo da esquerda para a direita. Então está aqui, por exemplo, a vertical. As gotas de chuva têm esse módulo aqui de 20 metros por segundo, formando esse ângulo aqui de 30 graus com a vertical. 4 automóveis estão passando pela minha rua com velocidade de módulos e sentidos indicados. Está aqui o 1, 62 km por hora, o 2, 36 km por hora para a esquerda, o 3 e o 4 para a direita, cada um com 36 e 62, respectivamente. Qual dos motoristas vê, através do vidro lateral, a chuva caindo na vertical? Então, qual deles vai ver a chuva caindo assim, ó, nessa direção? Essa vai ser a direção que um deles vai ver a chuva caindo. Ok? O que é que nós temos? Esse 20 metros por segundo é a velocidade da chuva em relação ao solo. Essas velocidades aqui mostradas na imagem é a velocidade dos automóveis em relação à estrada, em relação à pessoa, né, que está a comentar sobre isso. O que é que nós vamos precisar identificar? Quem vai ser a velocidade da chuva em relação ao automóvel? A gente já sabe que isso, a velocidade da chuva em relação ao automóvel, é a velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel. Fazendo isso vetorialmente, e eu vou já fazer uma perspectiva para alcançar a direção vertical, o que é que a gente tem? A velocidade da chuva, deixa eu colocar aqui a vertical, vai ser assim. Aqui nós temos a velocidade da chuva, aqui nós temos a velocidade da chuva, e ele quer que a velocidade da chuva que a pessoa vai estar vendo tenha a direção vertical. Então a direção vai precisar ser essa daqui. Essa daqui vai precisar ser a velocidade da chuva em relação ao automóvel. Isto indica que a velocidade do automóvel vai precisar ser para cá, né? E de fato, aqui a gente está fazendo uma soma vetorial, né? Velocidade da chuva mais velocidade do automóvel. Só que aqui, né, a gente sabe o seguinte, pela expressão que nós temos, esse VA aqui na verdade vai ser menos VA. Né? Isso quer dizer que o vetor velocidade ou vai ser o 3 ou vai ser o 4, que os dois apontam para a direita. O menos VA vai estar apontando para a esquerda. Aqui nós temos 30 graus e essa seria a velocidade da chuva na vertical, como que uma pessoa dentro desse automóvel estaria vendo a chuva. Então o que é que a gente faz? Aqui, por exemplo, a gente pode tirar o valor do seno de 30. Porque isso aqui nós queremos saber, isso aqui eu já sei que vale 20. Isso aqui vai ser triângulo retângulo. O VA vai ser o cateto oposto. Eu vou colocar aqui VA, é o módulo, né? E a velocidade da chuva é a hipotenusa. E o seno de 30 vale 1 sobre 2.
E aqui nós temos então 1 sobre 2 é igual a VA sobre 20. Fazendo aqui os meus pelos extremos, 2 vezes VA é igual a 20, ou seja, a velocidade do automóvel vai ser de 10 metros por segundo, e às vezes isso nos desespera, porque a gente olha aqui e não tem 10 em nenhum dos dois. Só que 10 metros por segundo 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 quilômetros por hora, fazendo o fator de conversão, né? Ou seja, esse daqui, o automóvel 3, é o que vai ver a chuva caindo na vertical. Tá bem? Então, pessoal, esse foi a nossa aula. Eu não disse para vocês tomarem nota, né? Então, tomem nota. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.